Quando é que você reconhece esse desejo por escrever? Quando é que isso surge na sua vida? Olha, na verdade eu tô sempre escrevendo. Eu não consigo ficar sem escrever. É algo importante para minha sanidade, eu acho. É importante para mim a felicidade estar escrevendo. Nem sempre eu estou escrevendo um texto exatamente na tela. Às vezes eu estou nos pensamentos que vão dar origem a uma escrita. Mas eu já me perguntei muitas vezes, e eu acho que é uma pergunta fundamental para alguém que escreve, né? Por que essa necessidade? De onde vem? Do que se trata? É impressionante o lugar da escrita na vida das pessoas em geral, né? Porque eu acho que muita gente, eu vejo isso no consultório, mas vejo na vida cotidiana, tem muita dificuldade de escrever, tem uma angústia grande diante da página em branco, da tela em branco hoje, né? E, de fato, eu acho que a escrita é uma atividade psíquica muito sofisticada, muito desafiadora, na medida em que ela põe em ato algo fundamental da constituição do sujeito, que é escrever em psicanálise. Essa é uma questão que sempre foi fundamental para mim. Desde o início da minha trajetória, eu me colocava a questão de se a psicanálise não nos obrigaria, para sermos fiéis à sua potência, a fazer uma escrita não convencional em termos acadêmicos ou, enfim, teóricos, informativos ou didáticos. Eu acho que essa é uma questão importante para a transmissão da psicanálise. Como escrever, inscrevendo para que outra pessoa possa, né, se vincular a isso, como escrever o que diz respeito a uma experiência tão radical quanto a de um processo analítico. Para mim, na minha trajetória, houve um acontecimento que me levou a realmente radicalizar a tentativa ensaística que eu fazia até então, né, por conta dessas questões, radicalizá-la de uma forma assim que levou a minha escrita realmente ao campo tradicionalmente considerado como aquele da literatura, mas que para mim está na mesma linha dos meus escritos teóricos anteriores. Foi um acontecimento da minha vida que me ensinou de uma forma muito radical, muito forte, me ensinou a respeito da fotografia, a respeito da questão da imagem que eu já vinha perseguindo há vários anos, mas mais especificamente a respeito da fotografia que eu vinha também estudando. Eu me deparei com uma fotografia num momento em que eu estava vivendo um luto muito doloroso para mim, e essa fotografia tinha sido tirada pela pessoa que tinha morrido. E eu estava nessa fotografia. Eu era a pessoa retratada. E diante da fotografia, pouco tempo, cerca de um mês depois dessa morte, eu me dei conta de que o nosso lugar diante de uma fotografia é sempre aquele
aquele lugar onde alguém esteve quando tirou essa fotografia. E naquela situação específica, eu estava no lugar da pessoa que eu tinha perdido. E eu me via na fotografia pelos olhos dessa pessoa naquela situação pretérita daquela fotografia. Eu já vinha estudando, né, fotografia, eu tinha publicado há pouco tempo um livrinho que se chama Cinema, Imagem e Psicanálise, que trata bastante de fotografia e de cinema, mas para mim aquele acontecimento não podia se contar, se transmitir, e no entanto era um conhecimento teórico que ele tinha me trazido, mas para mim era uma espécie de exigência ética que eu não o transformasse numa escrita acadêmica, numa escrita teórica. E me pareceu necessário fazer um escrito literário que pudesse transmitir essa vida na qual esse conhecimento tinha se dado. Quem são os autores brasileiros que você leu na sua formação como psicanalista? Alguns autores foram muito importantes na minha formação, especialmente Maria Rita Kell, sem dúvida Renato Mezan, Joel Birman também, Garcia Rosa foi muito importante. E outros muito menos conhecidos, porque eu acho que nós temos um problema no Brasil ainda de reconhecimento de psicanalistas e estudiosos da psicanálise como autores de referência, né, na nossa história das últimas décadas, pelo menos desde a década de 80, eu acho que a gente tem algumas figuras pouco conhecidas, mas que fizeram, sim, deixaram uma marca na psicanálise brasileira, só que regionalizada, talvez, pelo fato de faltar justamente um tecido uma rede de trocas entre nós mais efetiva, né, diante dessa colonização da nossa posição como leitores, principalmente de autores, né, estrangeiros e os grandes mestres, né, e não só os mestres, mas outros autores, até comentadores estrangeiros. Eu fui levada em 2014, 2015 a trabalhar realmente assim numa pesquisa a respeito dos textos psicanalíticos produzidos no Brasil nas últimas décadas. O Francisco Bosco, que era então presidente da Funarte, concebeu uma coleção muito interessante que se chamava Ensaios Brasileiros Contemporâneos, e ele convidou pessoas para editarem esses livros em cada área, e me convidou para editar o livro de psicanálise, e eu convidei, nós tínhamos direito a convidar mais 2 pessoas, coeditores, e havia uma exigência de que não fossem do eixo Rio-São Paulo, o que era importante justamente para tentar dar conta dessa dificuldade de regionalização, de valorização do pensamento que não se faz no eixo Rio-São Paulo. E eu contei com a ajuda do Edson de Souza e do Luiz Seles. E nessa pesquisa eu pude prospectar textos muito importantes de Hélio Pellegrino, que eu não havia lido na minha formação como estudante de psicologia, nem no começo da minha atuação em pós-graduação, mas que hoje eu reconheço como um marco na psicanálise brasileira, e outros autores, até autores estrangeiros que se radicaram no Brasil e que fizeram um trabalho importante, como em Brasília o Richard Boucher, no Recife o Jacques Laberge, né? Contar do Caligari, sem dúvida, foi um autor muito importante, e esse eu li na minha formação também, né? E vários outros, assim, e mulheres também, como a Neuza Santos Souza, né? Que foi uma psicanalista, psiquiatra e psicanalista negra, que é muito mais importante, foi durante muito tempo, muito mais importante para o movimento negro brasileiro do que para a psicanálise, e hoje está sendo revista. O Avesso do Imaginário, 2013, que ganha Jabuti em 2014.
O que te moveu a escrever esse livro? O Avesso do Imaginário foi um livro muito importante para mim. Segue sendo, claro. Ele teve claro, uma premiação que me deixou muito feliz, né? Ele ganhou o Jabuti na área de psicologia e psicanálise, e ele condensa um trabalho longo que eu já vinha realizando há muitos anos de diálogo entre psicanálise e arte, né? E o diálogo entre psicanálise e arte, ele é reconhecido pelos psicanalistas em geral como valioso. A gente sabe que Freud colocava os artistas num lugar de conhecimento prévio e maior do que o dos próprios psicanalistas a respeito do desejo e do funcionamento psíquico, né? Lacan também coloca o artista nesse lugar de saber sobre o inconsciente, né? E muitos outros psicanalistas se interessam pela arte. Mas, na minha opinião, se trata de uma questão metodológica e epistemológica muito importante. Quer dizer, se trata de, com a arte, pensar as próprias condições de produção do conhecimento psicanalítico. Não se trata simplesmente de aplicar a psicanálise à cultura e, eventualmente, trazer obras para um diálogo com a psicanálise, o que, em geral, produz um espelhamento, simplesmente. Mas se trata, de fato, de uma espécie de descentramento da psicanálise, da própria psicanálise. Quer dizer, é a psicanálise, na minha opinião, se colocando à prova da sua própria proposta central de descentramento. A psicanálise, para se pensar, para se fazer, o conhecimento psicanalítico necessita um outro campo. Freud diz que o psicanalista precisa de analogias para fazer teoria, que não é da própria psicanálise, nem mesmo da clínica, que o inconsciente se dá a ver, se mostra como tal, se conceitua como tal. São necessárias analogias, quer dizer, é necessário tomar de empréstimo palavras, ideias. E Freud, de fato, toma ideias emprestadas, muitas da biologia e muitas da arte também, e de outros campos, como a gente sabe, antropologia, etc. Lacan vai na mesma direção quando ele diz que não é do próprio inconsciente que a gente vai retirar o saber que dele dê conta. O inconsciente não se dá a ver como tal. Me parece que é o campo da arte que, de maneira privilegiada, pode permitir essa espécie de desvio, esse descentramento que seria uma necessidade interna da própria psicanálise para a sua produção de conhecimento. O meu lugar preferido era o escritório do meu pai, que era abarrotado de livros, era pequeno demais para a quantidade de livros, e eu realmente lia tudo e qualquer coisa. Na verdade, por uns bons anos eu gostava mais de ler do que de viver. Então, é até difícil pensar o que me marcou, mas o que me vem agora é Érico Veríssimo, Com o Tempo e o Vento, que eu li aos 10 anos, eu acho, e me marcou muito. Ana Terra, né? Rodrigo Cambará. E Clarice Lispector, que eu também li muito cedo e confesso que depois se tornou uma autora menos sedutora para mim. Acho que o primeiro, como assim, manda uma certa tradição, eu até brinco, né? Escritor escreve, teseiro tesa. Se não escreve, você não é escritor. Eu tive eu vou dizer assim, uma espécie de crise com a psicanálise, né?
por volta dos anos assim 2001, 2000 e tanto, que foi meio que contemporâneo da minha ida para a Inglaterra, o pós-doc, a descoberta lá da importância do Brasil, e também da psicanálise que se fazia aqui. Mas nesse momento, assim, foi um momento meio de solidão também. Eu percebi que na escrita eu conseguia traduzir assim uma certa indignação, uma certa impulsividade que eu tenho, e que ao escrever aquilo ganha uma outra forma para mim, tem uma função organizativa assim diferente, né? Então, eu acho que um livro que marca muito isso é a primeira versão do Cálculo Neurótico do Gozo. Minha esposa fala sempre isso, né? Você tem umas ideias, e essas ideias às vezes são boas, mas às vezes não são. Não são boas, você fica meio fixado naquela ideia. Então você escreve meio que para se livrar, e daí os outros ficam com aquela ideia na cabeça e você às vezes já nem mais está pensando direito, nem leva aquilo tão a sério, né? Eu acho que esse foi esse momento de crise, assim, ele me fez entender que eu precisava escrever, né? Às vezes, mais do que transmitir uma coisa que eu tinha pensado e tal, estava virando um jeito de pensar, né? Eu comecei a estudar psicanálise um pouco assim para tentar entender minha própria análise. Tinha lá uns 20 e poucos anos, depois ganhei uma bolsa para estudar psicanálise em São Paulo, né? E lia-se bastante, eu entendo que eu li bastante autores brasileiros, até porque, assim, nos anos 80, as traduções ainda eram muito raras, né? A gente não tinha muitos seminários só em espanhol. Então, a gente lia Antônio Godino Cabas, a gente lia os primeiros textos do Quiné, a gente lia textos até assim um pouco mambembes, né, de editoras de baixíssimo custo e tiragem, né, mas a gente lia os nossos professores, né, que mimeografavam aulas, né, Cecília Ferretti, Dominique Pingman, a própria Catherine Coltai, né, que tinha lá o seu livro. Um autor que eu lembro que eu li assim vorazmente era o Renato Mezan. Trama dos Conceitos, Freud Pensador da Cultura, A Vingança da Esfinge. Era um autor, dizer, não era lacaniano, mas tinha que ler Biermann, por exemplo. Joel Biermann veio um pouco mais tarde, mas era aguardado. Antes disso a gente lia o Garcia Rosa, né, que era o único jeito de ter alguma ideia do que era a metapsicologia, e ali começou, né, uma tradição, eu acho muito brasileira, de entrar na psicanálise pela filosofia, pelas coisas do Bento também, da Maria Helena, que você pegava aqui e ali, né, para poder assim, sobreviver a esse impacto cultural violentíssimo que é ter contato com Lacan e a cultura clássica francesa, e o multilinguismo, e a diversidade de fontes que você tem que enfrentar quando vai para o texto lacaniano. A ligação com a Argentina era decisiva para a gente nesse momento. Lembro que a gente organizou, né, eu era presidente do centro acadêmico, uma viagem cultural à Argentina, três versões. Fomos lá, Hebe de Bonafini, íamos à UBA, então, assim, a ideia de que você era um psicanalista argentino já colocava você no grid de largada, né? Então era o Alejandro Viviani, era o Ricardo, era o Oscar, era, enfim, sem falar no pessoal do SEDES, né? O Mário Fux, depois o Eduardo Saidon, Gregório Barenblit, era, assim, sinônimo de psicanálise, assim, mais crítica, mais rigorosa, né? A gente acho que tinha assim um complexo de vira-lata. Os brasileiros eles vinham assim para ajudar, né, assim complementar essas leituras que eram mais pujantes. O que fez escrever esse livro? Uma aposta.
Foi uma aposta feita numa noite chuvosa na casa do meu orientador, Ian Parker, em Manchester, na Inglaterra, em que eu lembro estava uma discussão assim, Miller, Soler, era aquela, estávamos, sei lá, naquele momento da cisma, né, da divisão aí mundial, e a gente estava discutindo a importância do Hegel para o Lacan. E daí eu, brincando com ele, falei assim, olha, a gente devia reescrever a fenomenologia do espírito para a psicanálise, né? Quer dizer, versão psicanalítica, orientada para a crítica das práticas e não só das ideias, né? Que fizeram nascer a psicanálise. Porque aí a gente ia ter assim, uma espécie de arqueologia das fontes do nosso poder. Ah, não, caí da cadeira, não. Até hoje eu me lembro, estava num restaurante quando meu editor ligou, quase chorando, assim, foi um negócio sem precedentes. E foi uma alegria, assim, em geral. Eu senti muito, assim, como a realização de um projeto meio coletivo, sabe? Era o pessoal do Latesfip, era o pessoal da Inglaterra, era o pessoal do Fórum, era todo mundo meio junto, ganhando um jabuti. E representou, assim, a ideia de que, puxa, estava sendo lido fora, né? Estava sendo lido mais além daqueles que eu mais ou menos conhecia e tal. Já são mais de 10 anos a publicação desse livro. Você consegue ter a dimensão disso na formação de novos analistas? Olha, é engraçado, porque especificamente deste trabalho, menos do que outros. Né? Menos do que meu trabalho sobre mal-estar, sofrimento e sintoma, menos que meu trabalho sobre o palhaço, menos meu trabalho sobre a reinvenção da intimidade, porque ele é um livro bastante extenso, né? Um tanto quanto técnico, e que, em geral, ele levanta uma espécie de reverência das pessoas que leram, né? Diz assim, pô, é um trabalho realmente muito diferente, de fôlego e tal. E daí eu pergunto, mas como ele entrou em você, né? Como ele ficou, assim, na tua escuta, na tua clínica, no teu percurso. E eu percebo menos tangibilidade, né, dele em relação a outros textos, né? Acho que ele desperta muitas assim inquietações, às vezes um pouco injustificadas, né? Porque ele teve uma recepção mais ou menos assim: olha, é assim que a gente deve fazer psicanálise. Então tem lá os esquemas, tem lá a clínica, cura, terapia, tem lá a estrutura da clínica, semiologia, diagnóstica, etiologia, terapêutica, e muitos assim jovens analistas tomaram aquilo como, não, se eu não estou pensando desse jeito, então não está muito certo. Quando a proposta era mais ou menos assim, tentar formalizar a maneira como as pessoas já trabalham. Né? Então, ainda que elas não chamem isso de semiologia, ainda que elas não chamem isso de ato, ainda que elas não entendam perfeitamente que isso faz parte do manejo de transferência, isso está ali no teu fazer, né? Uma estrutura práxica. Né? Essa mensagem eu acho que chegou com um pouco de atraso. Então, a produção psicanalítica brasileira e contemporânea, ela teve uma metamorfose, né? Muito ligada à facilitação dos processos editoriais. Né? A gente tem muitas editoras pequenas, médio porte, até as grandes abrindo coleções de psicanálise, porque acho que se descobriu que a psicanálise é um público que frequenta livros, um público leitor, né? Leitor fiel, leitor que segue autores, que tem assim, as suas afinidades eletivas e assim por diante. Né? A produção contemporânea ela deixou de ser tão baseada na glosa, né? Quer dizer, o que Lacan disse, o que foi dito em tal seminário e tal,
também deixou de ser tão provinciana, no sentido de pequenos debates que quem está a média distância não consegue entender direito contra quem e por que aquela pessoa está argumentando. E, por outro lado, ela perdeu um pouco o foco, né? A gente não consegue mais acompanhar direito uma certa sequência de argumentos, de programas de leitura, né? Então, acho que nós estamos nesse momento, né, em que a gente começa a delinear quais são as pesquisas que estão em jogo, né? Quem realmente está numa série de investigação, onde um livro retoma o outro, vai em frente, tenta justificar suas proposituras, e aqueles que fazem livros, vamos dizer assim, de forma mais pontual, ou ligados a uma tese, ou ligados a um mestrado, ou ligados a um contexto de produção específico, às vezes troca de cartas, às vezes um evento na vida da pessoa, né? Então, um traço marcante das publicações psicanalíticas contemporâneas é um aumento do peso, vamos dizer assim, testemunhal biográfico, né? As pessoas falando muito mais da relação biográfica com aquele trabalho, né? Contando de si, um pouco mais de casos clínicos, mas acho que esse é um problema ainda, né? Uma disseminação, né, de fanzines e formas de divulgar e de pensar o trabalho antes dele assumir o formato livro, que parece ser assim uma espécie de fim de uma carreira, né, do texto que vai sendo escrito, às vezes coletivamente, o que é muito bom, né? Às vezes ligado a contextos universitários, e as escolas, elas deixaram de ter um peso tão grande como tinham, né? Antigamente a gente podia associar essa editora com essa escola, né? Artes Médicas com a POA, a Jorge Zahar com o pessoal bom do Rio de Janeiro. Olha, a gente está, acho que no momento de se dar conta, né, de tomar consciência, experiencial inclusive, que hoje um analista com uma boa formação no Brasil, ele não fica nada a dever para um analista na França, na Inglaterra, na Alemanha, enfim, a Argentina, né? Quer dizer, a posição, né, de diálogo, ela gera inclusive uma certa decepção com, puxa, eu fui lá fora e não tem aquele degrau, sabe, que eu vou encontrar, e daí as pessoas fazendo coisas incríveis, as pessoas fazendo coisas legais, mas que de uma forma ou de outra também tem ali no Brasil. Então a gente se integrou ao, como se dizia antigamente, ao concerto das nações psicanalíticas. Mas, então, qual que é o efeito? A gente está descobrindo que, tá bom, agora que não tem esse degrau, que orientava a gente, né? Quer dizer assim, vamos tentar fazer igual, vai se amparando. Agora tem uma consciência de que a gente precisa dizer um pouco mais a que veio. Meu, isso era uma coisa que acho que está na minha história mesmo. Eu era um leitor voraz. Assim, eu lia muito, por exemplo, Agatha Christie. Acho que são 73, eu li uns 60. Né? Li muito também dela, fui para Sherlock Holmes, para Arthur Conan Doyle, fui para outros. Eu li muito Jorge Amado. Até é engraçado essa história, porque eu estudei em um colégio muito conservador, né, alemão e tal, e de repente, chamo minha mãe da escola. Caramba, o que é? Não, ele tá lendo demais. Mas tá lendo demais, o que é? Jorge Amado. Né? Jorge Amado, aquelas coisas picantes, saquinha, sei lá, tieta, falava de sexo, né? Então teve uma fase Jorge Amado. Bom, Maria Rita, muito obrigado pela sua paciência de nos receber aqui para essa entrevista a respeito do autores da psicanálise brasileira ou no Brasil. É uma alegria. Bom, queria começar com uma pergunta mais simples, assim. Quando você começou a escrever? Nossa, eu comecei a escrever com 20... Eu escrevia quando era criança. Eu escrevi à mão um livrinho sobre uma menina que era eu, mas todo fantasioso, todo... Enfim, eu escrevia porque eu gosto de escrever.
Eu comecei a escrever em 1974, no jornal chamado Jornal do Bairro, onde eu fui pedir um emprego. Não tinha emprego, você só escrevia uma matériazinha por semana e levava lá. Porque eu queria ganhar um dinheirinho para sair da casa dos meus pais. Esse jornal, depois eu vi que o dono dele era o Raduan Nassar, mas ele nunca aparecia, ele ficava lá, ele é bem antissocial. E eu tinha uma coluninha de 40 linhas. Na época você não tinha computador, era máquina, então você tinha que medir a largura, quantas linhas dava, né? 40 linhas de 35 toques, sei lá. E aí eu ia ver um filme, eu aprendi a escrever sinteticamente, porque eu tinha que escrever qualquer assunto em 45 linhas, sei lá, estou chutando para minha lembrança, de 30 toques. Então eu sabia enxugar qualquer assunto. Eu ia ver um filme, eu enxugava ali. Tinha um evento que eu tinha presenciado na rua, eu enxugava ali. Enfim, foi aí que eu comecei a escrever. Eu escrevi um livro quando era criança. Escrevi à mão. Era um livro de uma menina que se perdia da família, chamava Ela Se Virou. E como é que ela ia pelas ruas conseguindo comida. Então é claro que não é nem uma questão de desejo. Ele se realizava sozinho, esse desejo. Eu gostava muito de escrever, eu era boa em redação na escola, enfim. Não era aquele desejo que você projeta para um futuro, já era o meu fazer. Não só esse, claro, mas já era um fazer meu, escrever. Em 2010, você ganha o Prêmio Jabuti com o livro O Tempo e o Cão. O que te levou a escrever esse livro? Olha, eu quis incluir a depressão de volta na psicanálise. Porque a psicanálise, para a psicanálise, o que existe é ansiedade, angústia, mas depressão, como era um termo muito usado para medicina e o deprimido era medicalizado, a psicanálise não trata da depressão. Nem Freud, nem Lacan não tratam da depressão. E eu tinha tido 2 analisandos que, por motivos diferentes, se suicidaram. Foi muito traumático para mim. Assim, tanto que depois, se você quiser, eu conto o que eu faço hoje em dia com meus pacientes muito deprimidos. Nunca mais ninguém se suicidou. Mas isso tinha sido faz tempo, não foi na época que eu escrevi o livro. Aí, 2 eventos. Um era um paciente que não estava deprimido, mas que se queixava muito, porque ele dizia, minha vida é assim, eu tenho que levantar logo para tomar banho logo, para tomar café logo, para ir logo para o trabalho, para trabalhar logo, para voltar logo, ia descrevendo o tempo dele, assim, como um tempo corrido, o tempo todo, né, se apressando, e ele dizia, bom, para morrer logo, né? Só pode ser, porque eu estou com tanta pressa de quê? Eu lembro desse paciente falando isso, como a vida dele acabava ficando meio sem sentido, de correr para cá, correr para lá. E o outro evento que foi decisivo, e o livro começa com essa frase, atropelei um cão na Via Dutra. Uma época em que eu ia atender pacientes no MST, e tinha aqui pela Dutra, a Escola Nacional é na Dutra, né? É um Guararema. E eu, um dia estava indo e tinha um cachorro atravessando e eu não podia frear, porque o trânsito da Dutra, e eu diminuí um pouco a velocidade e no fim eu peguei ele de flanco, mas ele não atropelei ele. Eu vi ele, assim, pelo retrovisor já, isso é o começo do livro, fala isso, com aquele uivo, assim, com a boca assim para cima e mancando de uma pata, mas vivo, né? Correndo, fugindo. E eu fiquei pensando nisso, né? O tempo do carro, o tempo do bicho. E o cão é o representante da melancolia nos quadros medievais, na pintura medieval. Inclusive tem um quadro do Dürer que se chama Melancolia, que é uma mulher assim, com uma cara muito triste, e tem um cachorro também aos pés dela. Muito, enfim, o cão era o símbolo da melancolia. Aí eu pensei na velocidade, o tempo, e a disparidade com o cão e a melancolia, e quis incluir as depressões na psicanálise. Acho que esse foi o principal motivo. Quer dizer, eu tinha tido pacientes deprimidos que tinham se matado. E a psicanálise só trata da melancolia, que depois é muito complicado explicar a melancolia, teoricamente. Acho que não vai valer a pena para vocês. Então eu comecei a escrever e investigar e resolvi incluir a depressão. Talvez o valor desse livro seja que eu resolvi... Os meus outros livros são sobre vários assuntos que estão aí, mas no caso da depressão, eu quis incluir a depressão no pensamento psicanalítico. Por isso talvez ele tenha ganho esse jabuti, né?
Que bom. O que você está lendo ultimamente? Eu estou lendo, nesse momento especificamente, primeiro, eu já não leio mais muito por estudo. Quando eu vou ler alguém para estudar, é o Walter Benjamin. Eu gosto muito do Walter Benjamin. Aliás, no Tempo e o Cão, um dos autores que eu uso é o Walter Benjamin, né? Então, quando eu leio algum autor que eu pego, mesmo que seja para reler, é o Walter Benjamin. Agora, eu leio literatura também. Muita, eu gosto muito de ler literatura. Por exemplo, nesse momento, eu estou lendo um livro chamado Euforia. É uma autora americana que escreve sobre uma poeta chamada Sylvia Plath, que vocês devem conhecer, que é uma poeta que se suicidou. Mas, evidentemente, que o suicídio só vai estar no fim do livro. É um livro, não é um livro assim, imperdível, maravilhoso, mas é um livro bom. É esse que eu estou lendo agora, não estou com vontade de largar, porque às vezes eu pego uns que falam, por que eu estou lendo isso aqui? Daí eu largo, né? Mas esse Euforia é muito bom. Ellen Cullen, que chama Ellen Cullen, a autora desse livro. E é um livro que ela escreve como se fosse na voz da Sylvia Plath, que de fato é uma poeta que se suicidou. Você acabou de escrever um livro. Sim. Um pouco pra gente. Obrigada. Esse livro aqui, que eu acho a capa muito bonita. Todas as capas do meu livro, quem fez foi o meu irmão Antônio Kell. Dos meus livros todos, da Boitempo. Esse que se chama Tempo Esquisito. Só que essa, no caso, é uma foto minha. Todos os livros são fotos dele. Mas essa foi uma foto que eu tirei no manguezal, lá em Moreré. Ele clareou a foto e eu tenho a honra de ser a capista do meu próprio livro. E esse livro é um livro que não é um livro que foi projetado para ser um livro. São ensaios que eu escrevi durante a pandemia, por isso que ele chama Tempo Esquisito, né? E tem uma espécie de microepígrafe aqui que chama, que foi uma coisa que eu escrevi assim: seja o esquecimento uma obra incompleta. Um dia esse tempo esquisito também será lembrado com saudades. Mesmo esse tempo esquisito. E aí são textos que eu escrevi para a revista do Instituto Moreira Salles, para aquele site A Terra é Redonda. Foram textos que eu fui escrevendo, né? Então tem um texto, por exemplo, sobre pornografia, que me pediram para o Moreira Salles. Eu fui estudar sobre pornografia. Por incrível que pareça, uma autora que escreve sobre pornografia é a Susan Sontag. Isso foi uma indicação do meu ex-marido, do Reinaldo Moraes. Tem um que chama Lugar de Cálice, que é uma provocação minha em relação ao lugar de fala, porque o movimento negro foi criticar uma roupa que a Beyoncé usou, que ela usou uma roupa, não lembro o que era, meio tribal, não lembro. Como ela não é negra, ela não devia usar. E aí eu discuto essa ideia de cada um na sua caixinha. Uma coisa é você ofender alguém do movimento negro, outra coisa é você se identificar, né? Eu sou branca, bisneta de alemães e sou do candomblé. Não pode, né? Então, esse Lugar de Cálice fala disso. E o livro, o texto de abertura de todos, não é esse. É esse. Chama Quer Saber? Esse texto foi um texto que eu escrevi assim, eu li a notícia e escrevi. Que é um texto como se eu estivesse falando do ponto de vista de um assassino, filho da puta. Depois podem mudar se quiserem, mas acho que devia deixar. Que foi aquele cara que um cara que trabalhava num quiosque lá no Rio, em Copacabana, em Ipanema, chamado Mose, um cara negro, ele foi pedir o salário dele. E o patrão enforcou ele até a morte. Então esse é o primeiro que chama Quer Saber? E daí eu falo o cara dizendo, é isso mesmo, ele não tinha que me incomodar, eu estava lá, quem ele pensa que é, eu faço bem a subjetividade de um cara bem escroto mesmo, bem, né? É evidente que de minha parte isso é uma paródia, né? Eu não tô, né? Agora, o que mais me espantou nesse evento é que ninguém foi lá intervir. Se fosse uma menina branca sendo molestada, ia todo mundo em cima do molestador. O cara enforcou um cara negro até morrer. Na praia, a praia cheia. Ninguém foi lá dizendo, cara, para. Ninguém foi lá. É muito desamparo. A gente teve o infortúnio de viver uma pandemia sob um governo Negacionista e... Esse livro faz parte da tentativa de uma elaboração desse tempo também? Não. Sabe que eu acho que eu não falo nada do Bolsonaro?
São textos que... Porque não é um livro que eu escrevi para elaborar uma coisa. Eu juntei textos que eu escrevi durante a pandemia, né? Então, quer dizer, quer saber? É claro que é uma tentativa de elaborar a maldade que graçou no tempo de Bolsonaro, mas eu nem mencionei isso. E eu não sei porquê, não é que eu não quis mencionar. Naquilo que motivou cada texto, não entrava isso. Ali, quando você começa a ler, qual foi a leitura que mais te marcou na vida? Eu vou te dizer qual é o livro que eu acho o livro mais bonito do mundo. Eu não sei se é ela que mais me marcou subjetivamente no sentido de me mudar. Quem me mudou foi Monteiro Lobato, Emília, Narizinho, foi a infância, né? Mogli, o Menino Lobo, que eu achava lindo. Isso que me marcou no sentido de me constituiu. Porque eu era muito criança lendo essas coisas, entrava de um jeito em terra virgem, né? Mas o livro mais bonito do mundo é Grande Sertão Veredas. É o único livro que eu li uma vez. Quando eu li, eu não sabia o final. Porque, inclusive, o Guimarães, ele pedia para as pessoas, quando ele lançou a primeira edição, para as pessoas não contarem o final. Então, eu me apaixonei por Diadorim loucamente. Ele era incrível, corajoso, jovem, valente. Quando, no fim, Diadorim era mulher, eu fiquei furiosa com Guimarães Rosa. Eu fiquei furiosa. Eu falei, ele não aguentou a história que ele escreveu, de um jagunço macho completamente encantado por um outro jagunço. No fim, quando Diadorim morre, que ele vai lá banhar o corpo, ele descobre que era mulher. Eu achei que isso foi um gol de mão muito feio que o Guimarães Rosa fez. Mas eu acho o livro tão lindo que eu já li ele mais 2 vezes depois dessa, e eu pulo a última parte. Eu pulo a última página em que ele descobre isso. Mas eu acho o livro mais bonito do mundo. Assim, e olha que eu leio bastante livro. Mas se é para mencionar eu menciono esse, Grande Sertão Veredas. Muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pelas perguntas, boas de responder, que dá vontade de responder. Quando que você, Renato, começa a se perceber um escritor? Provavelmente no 3º ano primário. Eu sempre gostei de escrever, né? Gostei de ler muito, foi uma grande descoberta, né? E talvez até edipianamente falando, porque quem me ensinou a ler foi minha mãe. Começando com pauzinhos na praia de Ipanema, palito de sorvete, fazendo as letras A, B e tal. E aí eu ganhei, quando estava com 8 anos de idade, eu ganhei de aniversário a coleção completa do Monteiro Lobato, que eu tenho até hoje, encadernada, em papel duro, né? Ilustrada pelo... esqueci agora o nome do ilustrador, um nome francês, e que desenhava a Emília, a Dona Benta, o Pedrinho, a Narizinho, etc, etc, né? Tudo... E li todos, claro, começando com a Reinação de Narizinho, acabando no último volume dos 12 Trabalhos de Hércules e começando de novo. Eu fazia isso uma vez por todos, sem exceção. Então, essa coisa de escrever, eu comecei, acho que quando começou a ter redação na escola, né? Dante Alighieri, que eu frequentava no primário, e eu sempre gostei de escrever. Não sei se tinha uma letra boa, não tinha problemas, enfim, de desenvolver as ideias lá que propunham. Os primeiros autores brasileiros que eu li tinham publicado coisas na Revista Brasileira de Psicanálise de então, né? E eram basicamente analistas ingleses escrevendo em português.
né? Então, tinha trabalhos, por exemplo, do Durval Marcondes, tinha Dona Lígia Amaral, tinha Virginia Bicudo. Eram trabalhos interessantes, mas sem, eu diria, sem uma visão original. Até porque é muito difícil você ter uma visão original dos problemas da psicanálise, porque é uma coisa complexa e as teorias existentes geralmente dão conta bastante bem, né, até certo ponto, da grande maioria dos problemas, né? Em termos do vocabulário do Thomas Kuhn, né, das evoluções científicas, estrutura das evoluções científicas, ele distingue entre gente que faz ciência normal, como ele chama, né, e habitual, costumeira, corriqueira, que são as pessoas que vão resolvendo problemas com as teorias existentes segundo as necessidades. Nessa primeira geração de analistas, né, que se formaram aqui em São Paulo com a dona Adelaide Koch, né, que veio da Alemanha para ser analista de data desse pessoal todo, e que era uma figura, digamos, secundária, né? Não veio nenhum grande... Para a Argentina, que era um país bem mais atraente do que o Brasil nos anos 30, foi o Angel Garman, por exemplo, que era o analista de data deles todos, que era um espanhol. Foi gente formada no Instituto de Berlim, enfim, fizeram lá formaram os primeiros analistas argentinos. E a Argentina logo tomou a dianteira da psicanálise latino-americana com um congresso de psicanálise que foi feito no Rio de Janeiro nos anos 40 e onde veio uma delegação argentina estelar, né? O Blecher, tinha o próprio Garman, enfim, uma série de analistas, né, que eram importantes. O Davi Moldavsky, por exemplo, gente estudava adolescentes, que era uma coisa relativamente nova, né? Enfim, e aí então eram o que se costuma chamar de epígonos, né? Sem uma visão pejorativa, porque eram pessoas que estavam começando, trabalhavam aqui, dispunham de uma teoria muito bem bolada, que era a teoria kleiniana, e lhes parecia suficiente para o que precisavam, acompanhavam as novidades e etc., mas não tinham essa veia de pesquisa mais literária ou mais teórica, né? Eram bons profissionais, excelentes profissionais mesmo, imagino, né? E, terminava a consulta, ia para casa e ia cuidar da vida, sei lá, jogar tênis, ver televisão, que era uma novidade no Brasil naquele tempo, né? Etc., né? E isso muda um pouco, né, primeiro com a presença maior dos lacanianos, que podem ter os defeitos que você quiser, mas são gente muito estudiosa, né, e que gosta de terçar armas, digamos, né, em polêmicas e coisa do tipo. Então precisava se fundamentar. E seguindo o exemplo do seu líder, né, Lacan, abriam a psicanálise para contato com outras disciplinas, filosofia, sociologia, política, literatura, história e etc., né? E também com a ida de muitos brasileiros, principalmente para a Europa, mas o que me chamava a atenção era a preocupação desses autores mais assim, contemporâneos, vamos dizer, né, da minha própria formação, de se perguntarem sobre o que eles estavam fazendo no Brasil, né? Sem a preocupação um pouco narcisista de fundar uma psicanálise brasileira, o que quer que isso significa, né? Uma psicanálise escrita em português de qualidade internacional, para mim já está bom. Isso eu acho que a gente tem hoje de longe, né? Então, a preocupação era, então, tentar compreender o país que a gente vive, né? As questões que apareciam, problemas sociais, políticos, questões ligadas a uma espécie de aspas, caráter nacional, traços de uma mentalidade, né, que foi investigada, por exemplo, pelo Caligares no Hello Brasil. Otávio Souza escreveu sobre isso, várias coisas interessantes, né? E tentar captar, então, um pouco que se haveria algum tipo de peculiaridade, especificidade, etc., na maneira como nós brasileiros vivemos de maneira, assim, geral, né, numa visão mais ampla, os conflitos universais do ser humano.
né? Como é que a gente lida com a agressividade, como é que a gente lida com a violência, com o narcisismo, com o complexo de Édipo, com a angústia, sei lá, né? E etc. Então, isso levou à constituição de obras muito respeitáveis, né? O Jurandir é um mestre de nível internacional. Um cara como Joel Birman, que eu respeito muito, li acho que tudo que ele escreveu. Então eu acompanho um pouco a obra dessas pessoas e procuro compreender os seus pontos de vista. O Joel Birman, por exemplo, né, acabou se dedicando muito a questões contemporâneas. Então tem um livro sobre... Uma época ele editava uma revista que chamava Teoria da Prática Psicanalítica, junto com Carlos Nicéias e outros analistas cariocas, e que traduzia muita coisa do francês para a gente ler em português, que era uma coisa boa, e procurava também avançar um pouco nesses caminhos, né? O que seria uma psicanálise, por exemplo, de cunho mais social no Brasil. Experiências desse tipo foram tentadas no Rio, sobretudo, né? Não só dentro da IPA, como sempre tem uma clínica social, etc., para os candidatos treinarem, né, para como se faz psicanálise e terem material para supervisão, mas no Rio isso tomou a forma do Instituto de Medicina Social do Jurandir, por exemplo, né? De empreendimentos do Hélio Pellegrino, que foi mestre dessa gente toda, né? Não escreveu muito que eu saiba, mas teve uma influência grande. O que te levou a escrever O Tronco e os Ramos? Olha, isso eu contei resumidamente, o Francisco, na apresentação do livro, né? E que era uma questão que me acompanhou durante muitos anos, assim que eu comecei a entender um pouco mais o que eu estava fazendo lá no consultório e com meus pacientes, né? E me interessei também, como junto com essas coisas de escrever, sempre gostei de história. História em geral, história do Brasil, história da literatura, história da música, história da pintura, né? E por que não também história da psicanálise, né? E nasceu de uma inquietação que eu também descrevi já várias vezes, vou ser breve nisso, que era a percepção de que a análise que eu havia feito na França durante uns 2 anos e meio mais ou menos com o Claude Le Guen, e depois a análise que eu havia começado aqui no Brasil com a Vera Estela Teles, né, eram trabalhos muito bons que me ajudavam a me entender melhor e resolver alguns dos problemas aí que, como toda pessoa, também apresentava e me levaram a buscar uma análise, mas a maneira de trabalhar era completamente diferente. Em vários sentidos, né? O uso do silêncio, o tipo de interpretação que era escolhido para ser destacado, né? Para ser conversado, enfim. E me intrigava aquilo, como é que pode ser, sabe? É como se de repente você tivesse, não sei, descobrindo o cinema e aí uma hora você tem um desenho animado e outra hora você tem um Bergman, sei lá. Né, falar em coisas mais, não que uma fosse mais infantil que a outra, claro, né, mas totalmente diversos, né, e os dois eram cinema, né, então, ou psicanálise. E aí comecei a me interessar por isso e fui atrás de como é que essas pessoas tinham adquirido o seu conhecimento de psicanálise. E aí, remontando, né, subindo o rio na direção da nascente, né, eu acabei me dando conta de que havia toda uma história da psicanálise da qual eu não tinha mais remota ideia, né? Embora fizesse parte dela, como todo mundo que estava vivendo naquele período, né? No começo dos anos 80, depois de voltar da França, né? Onde eu passei alguns anos estudando. E isso me levou, então, a tentar montar uma espécie de mosaico, quebra-cabeça, sem a tampa da caixa, né? Você não sabia direito onde. Mas eu queria entender isso. A Melanie Klein, quem era? Eu tinha passado 4 anos estudando psicanálise na França e acho que tinha assistido talvez uma aula sobre Melanie Klein em algum lugar, né? No Brasil era ela, a psicanálise era Melanie Klein, né? E mais recentemente o Lacan. Então, aos poucos eu fui lendo os trabalhos desses autores. Winnicott tinha ouvido falar remotamente, sei lá, né? O próprio movimento francês de psicanálise, né, tinha várias instituições. Bom, tem várias instituições, como tem, sei lá, times de futebol no Campeonato Brasileiro. Por que só pode ter uma em cada lugar? Aí fui me dando conta que elas haviam surgido umas das outras, por dissensões, brigas, quais eram os problemas. Enfim, fui tentando montar um mapa, né? Isso, do ponto de vista quase que da uma espécie de cena primitiva da minha própria formação de psicanalista, de onde foi que eu vim, né? E
Então eu queria compreender um pouco melhor essa característica dos analistas, que era muito saliente naquele momento, de cada um achar que ele ou ela e a sua tribo eram a verdadeira psicanálise. E aí eu achava isso muito esquisito, né? Porque que tinha essa pretensão. E o fato de que havia divergências entre os psicanalistas sobre vários assuntos não espantava a mim nem um pouco, porque eu tinha feito 8 anos de filosofia, né? Mais até, né? Graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. E a história da filosofia é um pouco mais longa do que a história da psicanálise, que naquele momento tinha 50 anos, ou 60, sei lá, 70, meados da década de 80, chutando muito 90 anos, começando em fim do século XIX, né? Então, essa coisa de querer ser o único herdeiro, né, da obra do Freud, ou sei lá, sua viúva, ou seja lá o que fosse, me parecia muito esquisito, e eu achava que o fato de que tanta gente pretendia ser a verdadeira psicanálise só indicava uma coisa: nenhuma delas era. E provavelmente a pergunta ou a afirmação estava muito mal colocada, né? Teria a ver muito mais com as pessoas do que com as ideias. E o livro visa responder mais ou menos por que tem tantas leituras diferentes do Freud. Eu vi que não eram tantas assim, né? Havia algumas, mas claramente o Freud do Lacan não é o mesmo Freud da Melanie Klein, que não é o mesmo Freud do Bion. Qual foi o impacto da leitura do Monteiro Lobato para você? Foi fantástico, fantástico. Adorei esses livros todos, né? A ideia dos meninos que passam férias ali no sítio, né? Eu sou uma família de praia. A família da minha mãe mora no Rio ainda hoje, né? Atualmente a geração mais velha é a geração dos primos, né? Mas quando a gente era pequeno tinha a minha avó, né? Que morava no Rio, e 2 irmãs da minha mãe que também moravam no Rio. Então todas as férias eram passadas no Rio de Janeiro, né? E, enfim, meses e semanas ali, porque a gente tinha férias prolongadas, né? Naquele momento. Então, eu nunca fui de ir, por exemplo, para fazenda. Então, a ideia de um sítio, para mim, era uma coisa assim, um enigma, um mistério. Como será que é um sítio? E o sítio do Pica-Pau Amarelo, onde tinha a tia Anastácia, a dona Benta lá com a sua biblioteca, a Narizinho que vivia com ela, né? E o Pedrinho que vinha passar férias, né, no sítio, e onde a Emília, que era a Mafalda daquele tempo, né? O modelo da Mafalda e da Mônica e de todos esses personagens é a Emília do Monteiro Lobato, né? E a maneira como ele escrevia e contava as histórias, que era incrível, né? Primeiro as aventuras da Narizinho ali, com o primeiro ensaio dele, que é o Reinações de Narizinho, e depois com as propostas do Monteiro Lobato, que era um educador, fundador da Companhia Editora Nacional, entre outras coisas, né? E um batalhador pelo desenvolvimento do Brasil, escreveu O Escândalo do Petróleo e Ferro, enfim, foi presidente negro, foi o primeiro cara que pensou que os Estados Unidos poderiam ter um presidente negro, e escreveu um livro que se chama Um Romance da Parte Adulta. A gente conhece a parte infantil do Monteiro Lobato, mas ele tem o equivalente disso em livros para adultos, né? E um deles chama-se O Presidente Negro, né? Levou 100 anos, ou sei lá quanto, ou 50, até o Obama, né, se eleger no começo do século XXI.